Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Como vocês viram aí pelo título do vídeo, né? O Baby Anthony nasceu, tá aqui já meu pacotinho, né? Esse nosso pacotinho, né? Pacotinho. Ele já vai fazer um mês, gente, amanhã. Quer, meu amor? Quer falar um oizinho? Fala um oizinho pro pessoal, fala assim. Oi pessoal, eu cheguei nesse mundão. Ai, oi Alice. Oi Alice, fala oi Alice, fala oi pessoal. Olha aqui pessoal, eu sou o Anthony, eu cheguei. Já vou fazer um mêsinho amanhã, eu tô bem gorducho da minha mamãe. É meu amor? É amor. Assim ele fica melhor. Então gente, eu coloquei essa ring light aqui, que foi até minha irmã que me deu um tempo atrás, eu nunca tinha usado ela. Mas como eu tô gravando hoje de noite, que foi o único horário que deu, aí eu tô tendo que usar ela. Não sei se a qualidade vai ficar boa da filmagem, né? Mas vou tentar gravar pra vocês aqui pra contar o meu relato de parto, porque eu até pensei em gravar lá na maternidade, mas eu fiquei tanto tempo internada até chegar realmente o Anthony nascer, que eu acabei desistindo, sabe? Foi muito cansativo, muito exaustivo. Mas eu vim aqui pra contar pra vocês como que foi. Pelo título do vídeo aí, né? Porque muita gente tá chegando e tudo mais. Eu já tinha falado pra vocês no vídeo arrumando a mala maternidade que o Anthony, ele tava com restrição de crescimento. Em todos os ultrassons que eu tava fazendo dele, tava que ele tava com restrição de crescimento. E ele tava com 1,5 kg no último ultrassom que eu tinha feito dele, de 30 e poucas semanas. Eu não sei se foi 35, 36, uma coisa assim. Ou foi 34 semanas, uma coisa assim. E acho que foi 34 semanas, eu fiz, ele tava com 1 kg e pouquinho. Acho que 1,8 kg, 1,9 kg. E aí o médico já tinha falado pra mim na maternidade pra ter uma avaliação, só que eu não quis ir, porque eu fico com medo deles querer tirar ele por causa da minha pressão, que algumas vezes na gravidez já tinha dado alterada. E aí eu esperei até 37 semanas. Aí com 37 semanas eu não quis ir. E aí com 38 eu fui na minha consulta, e que era semanal, né? E aí o médico foi e não me passou nenhum ultrassom. Só que aí, sabe o coração de mãe? Aí eu senti que o neném não tava legal. Senti que as mexidas dele não tava como antes, sabe, normalmente. E aí eu resolvi fazer um ultrassom por conta própria, com 38 semanas. E aí eu fiz esse ultrassom. No dia que eu fiz, o percentil dele, que já tava 13, caiu pra 2. Então tava bem restrito demais. E aí tem uma diferença aí de bebê pig pra bebê com restrição de crescimento. É só pesquisar aí que vocês vão saber, que eu não vou saber explicar. Mas o meu caso, o neném não era um bebê pig, ele era um bebê restrito, com restrição de crescimento. Eu não vou saber explicar, mas é só pesquisar aí que na internet tem muita coisa falando sobre isso. E aí eu fui no mesmo dia, voltei eu tinha acabado de sair da minha consulta um dia antes, e no outro dia que eu fiz o ultrassom, eu já voltei lá de novo. Falei com o médico, e aí mostrei pra ele o ultrassom e tudo mais, aí ele foi e me encaminhou pra maternidade. E aí eu fui pra lá com esse encaminhamento, só que eu imaginei que eu não fosse ficar internada lá. Mas no fundo eu já fui chorando, porque eu tinha medo de ficar, porque eu tinha deixado a Alice aqui em casa. Aí foi eu e meu marido, a gente já levou mala, já levou tudo, porque a gente já tinha uma ciência que poderia sim ficar internado. E aí eu fui, era numa sexta-feira. Quando eu cheguei lá, Alice, eu tô conversando. Quando eu cheguei lá na maternidade, a minha pressão ela tava mais ou menos, mas não tava alteradíssima. E aí só que no meu registro da minha caderneta da gestante, algumas vezes ela tinha dado alterada, eu tinha feito o controle também, um mapeamento em casa, e levado pra minha médica todo mês que eu ia, e algumas vezes tinha dado alterada. Só que nada fora do normal, assim, demais, mas tinha dado algumas vezes alterada depois das 23 semanas. E aí a médica foi e falou pra mim que realmente o neném era um neném pequeno, né? Ele não era considerado um bebê de 9 meses, ele tava do tamanho que já tava com 38 semanas e 4 dias, eu acho. E o neném tava do tamanho de um bebê de 34 para 35 semanas. E aí ela pegou e falou assim que seria melhor, como já tava com 38 semanas quase, 39, seria melhor tentar induzir o parto, né? Se eu queria induzir, porque como eu queria muito parto normal, eu poderia induzir. Ela falou naquele dia, na sexta-feira. Aí eu falei assim, mas eu sou obrigada a ficar internada? Ela falou assim, olha, se você não ficar aqui hoje, na sexta, pra induzir, na segunda você vai ter que voltar aqui pra fazer uma cesariana. Porque na segunda eu já ia fazer 39 semanas. E aí, de qualquer maneira, eu iria ter que tirar ele por causa da minha pressão, que algumas vezes tinha dado alterada
e aí teria risco pra mim, né? No caso, e pra ele também, de pré-eclâmpsia. E aí eu peguei e falei, já tô aqui mesmo, então eu vou ficar internada, eu vou tentar indução, porque eu quero muito parto normal, né? E aí eu quis, só que eu pensei que a indução ia começar naquele dia, na sexta, mas não começou na sexta. Porque, como o neném era um neném restrito, eu precisava de um ultrassom com Doppler mais recente, porque eu até tinha um, mas ele não era tão recente, para poder ver se ele iria aguentar a indução, né? O coraçãozinho e tudo mais. Aí, no outro dia de manhã, no sábado, eu já fiquei internada lá de sexta pra sábado. No sábado de manhã, eu fiz esse ultrassom e a médica me garantiu que o neném aguentaria sim a indução. E eu falei, então vamos começar. Aí eu comecei no sábado de manhã a indução. E aí quando foi eles ficam monitorando, né? E eu não tive nenhuma contração, eu não senti dor nem nada. Aplicaram remédio em mim várias vezes e nenhuma vez eu senti nada. E nenhum sinal de que ele iria nascer, né? Que eu iria entrar em trabalho de parto. E aí algumas vezes a minha pressão deu alterada, uma vez só. E eu vomitei também. E também o coraçãozinho do neném tava oscilando muito. E aí o médico pegou e falou, se o coração dele não melhorasse, não mudasse aquilo ali, nós iríamos ter que fazer alguma coisa, no caso, correr com uma cesárea de emergência. E aí eu via naquilo, já tinha ficado o dia todo tentando... Aí eu peguei e falei assim, olha, ela já tinha conversado comigo antes, que eu poderia depois optar pela cesariana. E aí eu peguei, não queria, mas como eu tava com medo, né, o coração do neném tava oscilando, o neném tava oscilando muito, aí o médico falou assim, olha, se o coração dele continuar desse jeito, a gente vai ter que correr com ele com uma cesariana. Com você com uma cesariana pra ele nascer logo. Aí eu falei, doutor, entre fazer uma coisa agora ou esperar pra fazer depois, eu prefiro fazer agora. Porque eu já tava sentindo que o neném não tava legal, eu tava perdendo líquido aos poucos. E desde 23 semanas que eu já tinha perdido o líquido algumas vezes. Mas eu já tinha comentado com a enfermeira lá, a obstetra, e ela falou assim que não era o líquido amniótico, que aquilo ali era por causa dos remédios que tinha colocado pra induzir. E eu falei, não, mas já tem tempo que eu venho perdendo esse líquido. E aí, era aos pouquinhos, mas ela disse que não, que era tudo normal. Eu falei, não tô sentindo que ele tá bem, então se for pra mim sofrer agora, esperar 2, 3 dias aqui pra sofrer, pra ver se a indução vai fazer efeito, porque pode esperar vários dias, tá? Pra depois correr com a cesárea, eu prefiro correr logo agora, porque se o coração dele tá oscilando, tem que correr logo com a cesárea. E ele falou, então tudo bem, se é uma decisão que você quer, então tudo bem. E aí, no sábado, não conseguiu fazer a cesariana, quando foi no domingo, a anestesista veio, conversou comigo, né, que a gente iria fazer a cesariana, explicou tudo mais, que ele iria nascer, iria vir pro meu colo primeiro, né, pra ficar, contato pela pele com a mãe, explicou tudo pra mim, já tinha tudo conversado. E aí eu entrei pra sala de cirurgia, né, colocou anestesia primeiro, não senti dor, não senti nada, igual o povo fala que a anestesia é aquele bicho de 7 cabeças, não senti nada, absolutamente nada da anestesia. Depois quando aplicou, eu senti que minha perna começou tipo a esquentar, a queimar. E aí eu falei pra ela, falou, a anestesia tá fazendo efeito. Já deita. Aí eu deitei e na mesma hora já comecei a não sentir mais minhas pernas. Tipo assim, como se estivesse dormente. Você sente que tá pegando, você sente que a sua perna tá ali, né? Mas você não sente dor. Você sente que tá mexendo em você, mas você não sente dor. É bem louco, mas assim, não é aquele bicho de 7 cabeças que o povo fala, né? E aí, quando o neném nasceu, eu não escutei choro, não escutei nada, não vi ele, já levaram ele correndo. Ele nasceu muito roxinho, muito pretinho, assim, escuro, né? Porque ele tinha engolido mecônio dentro da barriga, líquido amniótico não, mecônio, ele tinha feito cocô dentro da barriga, né? E aí, levaram ele, eu não conheci ele na hora. E aí, aspiraram ele, chamaram meu marido, aspiraram o nariz, a boca, né? E aí, levaram ele. E aí, só que ele não tava conseguindo respirar sozinho. Aí colocaram ele numa incubadorazinha lá, improvisada lá. E colocaram ele num respiradorzinho. Eu vou até deixar uma fotinha se eu tiver aí pra vocês verem. E aí deixaram ele lá. Aí tirava ele, depois de 1 hora, e a saturação dele começava a cair. 70, 60. E aí voltava ele de novo lá. E aí esperava mais 1 hora. E foi assim até depois de 4 horas de nascido. Aí depois de 4 horas de nascido, ele conseguiu respirar sozinho, sem a ajuda do aparelhozinho lá. E aí foi que levaram ele pra me conhecer. Aí foi quando eu conheci ele. E aí falou, olha, vamos colocar ele pra mamar. Se acaso ele mamar e tiver dificuldade pra respirar, a gente vai voltar com ele pra lá de novo e vamos levar ele pra uma UTI mesmo, né? Porque nós tava até então uma salinhazinha lá do lado da sala de parto, né? Do centro cirúrgico. Aí ele mamou, não teve dificuldade pra respirar. E aí a gente subiu pro quarto. Só que quando chegou no quarto, toda hora ele ficava assim, engasgando com o resto de parto. Ele ficava assim, puxava o ar e ficava tipo assim, tentando jogar pra fora alguma coisa e não conseguia, sabe?
Aí no primeiro dia todinho ele ficou assim a noite inteira. E no segundo dia também, que nós ficamos no hospital onde ele nasceu no domingo. E aí nós saímos na terça. E aí eu vim embora pra casa, ele tava ainda meio assim, agora graças a Deus já passou, mas foi muito assustador. E até os exames que ele fez lá do teste do ouvidinho, esse trem que faz, tinha dado alteração no teste do ouvidinho dele. Aí ela falou que poderia ser resto de parto, que a gente teria que repetir os exames depois de 15 dias. Aí eu peguei e fiquei preocupada, mas depois de 15 dias a gente voltou lá, repetiu os exames e graças a Deus deu que estava tudo normal, tudo bem, que realmente tinha sido um resto de parto, mas que o próprio corpo dele já tinha absorvido, né? Que ela já tinha me explicado, que depois de 15 dias, se for realmente resto de parto, o próprio corpo absorveria, né? E graças a Deus deu tudo certo. E aí a gente foi embora pra casa, e aí quando eu peguei o laudo de alta e tudo mais, aí deu que, né, além de eu ter a restrição de crescimento, teve também... Eu tava com bolsa rota, então eu realmente tava perdendo líquido aos poucos, né? Não era o que a enfermeira tinha falado que era só por causa dos remédios, não. Eu já tava perdendo líquido aos poucos. E deu pré-eclâmpsia, né, por causa da pressão. E também o neném tinha feito o famoso cocô dentro da barriga e ele tinha engolido, né? E aspirado aquilo ali também pelo nariz, pela boca. E aí, quando ele nasceu, ele precisou de ajuda para respirar um pouquinho. E depois ficou um tempo assim, né, vomitando, tipo aquele resto de parto, aquela coisa esquisita. Mas graças a Deus, né, mesmo com todos os perrengues, o hospital, ele me prestou toda a assistência, foi no HUB aqui em Brasília, né, que acho que é um hospital bastante conhecido, uma maternidade grande, um hospital grande, né. Então, assim, me prestou toda a assistência, me escutou. Eu tinha levado meu plano de parto, que eu queria muito um parto normal, mas no meu plano de parto eu tinha colocado que se por um acaso acontecesse alguma intercorrência no meio do processo, eu queria uma cesariana, mas que eu teria que ser falada pra mim primeiro. Então já tinha sido conversado, isso o médico me falado que poderia ser que a indução não desse certo e eu teria que ter ido pra uma cesárea. Então eu já comecei a indução sabendo que eu poderia correr o risco de ter que ir pra uma cesariana. A Alice foi de parto normal e eu acredito que o Antônio também teria sido de parto normal se eu tivesse esperado depois das 39 semanas. Porque a Alice nasceu com 39, 6 dias. Geralmente os bebês nascem depois de 39 semanas, né? E aí, só que não dava pra esperar, porque o problema da pressão e por causa da restrição que ele tava, né? Ele não tava, parece que uma das veias da placenta não tava mandando o fluxo necessário pra ele, de oxigênio, de nutrientes, umas coisas que eu não sei explicar aqui agora. Mas foi isso que aconteceu. Mas graças a Deus eu orei tanto naquele hospital, eu cantava e Deus mandou uma pessoa tão iluminada, uma pediatra lá que no sábado de noite ela foi conversar comigo sobre o neném. Ela falou comigo sobre Deus, ela orou por mim, ela cantou lá e foi tão bonita assim que eu senti Deus mesmo falando comigo pra me acalmar, que ele tava cuidando de tudo, sabe? Porque era muito desesperador ter que esperar o anestesista chegar e o anestesista não chegava. E aí, quando foi no outro dia de manhã, no domingo, que era pra fazer minha cesariana, o esgoto do hospital tinha estourado. Eu não sabia da onde que tinha estourado, mas sabia que tava vazando esgoto e tava fedendo o hospital inteiro. Não dava pra entrar no centro cirúrgico. Aí a minha cirurgia, que era pra ser feita de manhã, foi feita 3 da tarde. Então, assim, era muito desesperador você ficar esperando isso. Eu já tava lá internada desde sexta-feira. E eu pensava muito na Alice que eu tinha deixado aqui em casa. E eu nunca tinha deixado ela com ninguém, né? Apesar de que ela tava bem cuidada pela tia dela. Mas ela sentia muito minha falta. Eu liguei pra ela no sábado de noite e ela chorou quando ela me viu, né, procurando mamãe. Todo dia ela chamava por mamãe, porque ela sempre dormiu comigo. Sempre foi tudo eu que fiz, nunca deixei ela com ninguém. Então pra mim tava muito desesperador, né? E na gravidez a gente fica muito sensível também, né? Mas graças a Deus deu tudo certo no final das contas. Não foi do jeito que eu tinha planejado, que fosse de parto normal, como foi da Alice. Mas foi muito melhor, né? Porque foi como Deus planejou. Porque às vezes a gente faz planos e não sai como a gente queria, a gente às vezes se revolta. Mas a verdade é que a gente tem que entregar sempre tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Às vezes a gente tá passando por alguma situação na vida da gente, algum processo, e a gente não entende, a gente quer questionar com Deus, né, achando que a gente sabe demais. E na verdade, Deus, Ele sabe o que é melhor pra gente. Por mais que às vezes a gente não compreenda no momento, né, Ele sabe o que é melhor pra gente. Né? E eu no final da minha gravidez, eu sempre, desde o começo, eu sempre falei que eu queria parto normal, como foi o da Alice. E eu orava muito pra Deus pedindo um parto normal como foi o da Alice, né? Que foi um parto muito tranquilo. E Deus, no final da gravidez, Deus começou a falar comigo no meu coração que era pra mim orar pelo parto cesariana. Que não importava a via de como ele iria vir. Importaria que ele viesse com saúde. Então, no final da minha gravidez, eu orei pra Deus que fosse feita a vontade dele, não a minha, né? E Deus fez a vontade dele, né? Que foi uma cesariana.
Eu não queria por causa da recuperação, porque eu não ia ter ninguém para me ajudar aqui em casa. E apesar de todo o sufoco que a gente tá passando nesse pós-parto, eu vejo o cuidado de Deus conosco em cada detalhe, sabe? No começo foi muito mais difícil, né? Porque, ponto, você tá ali muito mais recente. Mas agora que amanhã já vai fazer 30 dias, eu já me sinto melhor. Eu só não tô podendo pegar peso, mas tem muita coisa que eu não posso, mas tô fazendo, né? Às vezes a gente abaixa de mau jeito, a gente esquece que tá operado e corre atrás do menino, né? Igual tem a Alice pequena. Então, assim, tem muita coisa que eu já tô fazendo e não deveria, mas não tem como, tem que fazer. Mas o meu marido, ele tem sido um parceiro, ele sempre foi, né? Desde a época da Alice. E ele faz as coisas aqui em casa, né? Eu agora consigo fazer comida, mas ele me ajuda não, faz o papel dele, né, de esposo e de pai. Porque às vezes as pessoas acham assim, mas ele te ajuda tanto. Mas assim, ele é realmente um bom marido, ele realmente, principalmente um bom pai. Eu acho ele um excelente pai. Em todas as questões. Na maternidade foi ele que cuidou do neném o tempo inteiro. Ele que trocou roupa, ele que trocou fralda, ele que trocou tudo. Os 2 dias que eu fiquei lá depois que o neném nasceu, foi ele que cuidou de tudo do neném, porque eu tava de cesárea, eu não ficava aguentando ficar levantando toda hora. E aí quando era pra pegar o neném pra amamentar, ele pegava pra mim quando ele acordava. E a gente ficava revezando na madrugada, né? Porque foi muito cansativo, tanto pra mim quanto pra ele sabe disso. E tem sido cansativo, né? Porque ele trabalha à noite e aí eu fico a noite inteira acordada, porque a gente não dorme direito com recém-nascido, né? Eles dão uns pequenos cochilos. E aí no processo desses cochilos tem troca de fralda, golfa, faz xixi na menino, faz xixi pra cima, assim, com todo canto é canto, molha a roupa, você tem que trocar a roupa. Aí levanta pra lavar mamadeira, porque o neném ele tá tendo que tomar fórmula. Porque ele não tava ganhando peso direito, porque eu não tenho produção suficiente. Na verdade, eu não tava tendo produção nenhuma, né? Mas, graças a Deus, ele agora, graças a Deus, consegui achar um leite que parece que deu certo com ele. E Deus, assim, eu só tenho que agradecer a Deus pelo cuidado dele comigo, com os meus filhos, com a minha família, porque ele preparou tudo por mim, pra mim. Porque foi tão assim, eu vi tanto cuidado de Deus em cada detalhe que eu ganhei a Alice no hospital de Taguatinga. E o Anthony eu ganhei no hospital da Asa Norte, que é lá na HUB. E quando eu ganhei a Alice, eu ganhei ela de parto normal com uma enfermeira chamada, ela é enfermeira obstetra, Fernanda. E ela fez o carimbo da placenta, né, pra mim, da Alice. E quando foi no domingo, que foi o dia do parto cesárea do Anthony, a enfermeira Fernanda, ela tava lá no hospital da HUB. Quando ela entrou no meu quarto, ela veio falar pra mim como é que ia ser o procedimento da cesárea, queria demorar um pouquinho mais por causa do esgoto e tudo mais. Eu falei pra ela, eu conhecia ela pelo cabelo cacheado e pela tatuagem no braço dela. Eu falei pra ela, eu acho que você fez o parto da minha filha. E ela falou assim, aí eu perguntei, você trabalha no hospital de Taguatinga? Porque eu tive minha filha lá. Ela, sim, eu trabalho lá. Aí eu fui procurar a foto, que eu tenho a foto no celular do meu marido, né? Do parto da Alice. Do Antônio eu não tenho, porque não teve como, por causa desse problema que ele nasceu, né? Eu nem vi ele quando ele nasceu. Mas da Alice tem. Aí eu mostrei pra ela falou assim, realmente foi eu que fiz seu parto. E aí meu marido falou pra ela assim, olha, tem como você fazer também o carimbo da placenta do Antônio? Porque a Alice tem, e a gente queria que ele também tivesse. E ela, claro, pode deixar que eu vou fazer. E ela me acompanhou, apesar de que ela não fez o meu parto, né? Porque ela é enfermeira obstetra, faz parto normal só. E aí ela acompanhou o meu parto, ela fez o carimbo da placenta do Antônio, né? O Antônio também tem o carimbo da placenta, feito pela mesma pessoa que fez o da Alice. Então assim, não era coincidência, porque ela trabalhava no hospital de Taguatinga e eu não tava no hospital de Taguatinga, eu tava em outro hospital. Então assim, eu vi que foi Deus cuidando de cada detalhe, eu me senti mais tranquila, porque a anestesista, ela era um amor de pessoa, ela me acalmou o tempo todo, eu não tive medo nem um momento de tomar anestesia, porque ela me deixou tão tranquila, tão calma. Eu não tive medo da cirurgia, eu fiquei tão tranquila na cirurgia todinho, o tempo todo. Foi muito tranquilo, muito mais tranquilo do que eu pensei que seria, né, a cesariana. Só a recuperação que eu tive uns pequenos problemas, não tanto em si de dor. Na primeira vez que a gente levanta, a gente sente uma dorzinha chata mesmo, é normal, incômodo. Mas porque eu tive aquela tal de cefaleia pós-hack anestesia, né? Eu tive uma reação de dor de cabeça terrível, uma dor de cabeça muito, muito forte. E que você não consegue nem sair assim na luz, em lugar nenhum, você quer ficar deitado, que só deitado que melhora. Eu não queria nem cuidar do meu filho, porque eu não conseguia cuidar dele. Foi muito difícil, mas graças a Deus, depois de 2 semanas ela passou, essa dor de cabeça forte, porque ela vinha ficar todo dia, 24 horas. Eu levantar, ela já vinha junto. Só que agora ela volta de vez em quando, só que ela volta mais fraca, e é dependendo dos esforços que eu faço, né? Se eu fazer um esforço com grande intensidade, ela volta, um pouquinho mais fraca, mas ela volta. E graças a Deus, com remédio agora ela sara, porque antes nem com remédio ela não sarava, né? E foi isso, gente, o relato de parto do Antônio não teve muito o que contar, né? Porque foi uma cesárea, mas foi assim, foi um parto que pra mim foi muito surpreendente, né? Porque eu não esperava que fosse uma cesariana, mas foi do jeito que Deus queria, igual eu falei. Mas o mais importante pra mim é que meu filho, ele ficou bem, ele é um menino saudável,
tá engordando bem. Agora ele nasceu com 2 quilinhos, né, com umas graminhas, 40 e poucos centímetros. Na última consulta, que foi com 15 dias, ele não tinha crescido, né, no tamanho. Ele tinha ganhado poucas gramas. Mas acredito eu que agora que ele tá mamando a fórmula, tá tudo certinho, ele ganhou um pezinho bom, porque ele tá mais casadinho. As roupas RN, que ficava grande nele, enorme, tá ficando certinha nele. Ele ainda tá usando fralda RN, mas já tá bem certinha já também. Acho que daqui pra semana que vem vai ter que pular pra fralda P. Não sei se ele continuar engordando do jeito que ele tá. E ele tá com o rostinho bem redondinho, bem mais fofinho, sabe? Então, assim, graças a Deus, né? Só tenho que agradecer a Deus, ao cuidado dele comigo e com a minha família. E em todo o tempo, agradecer os profissionais que sempre nos tratou com muita paciência, com muito carinho, com muito amor ali o tempo todo, né? Porque eram vários profissionais, cada hora de turno trocava o plantão, né? Então, assim, só agradecer a Deus por tudo que ele preparou por nós, né? E foi esse, gente, meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixem um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? E venha fazer parte da nossa família, do nosso canal, né, Alice? E foi isso, eu tentei gravar esse vídeo pra vocês desde quando eu saí da maternidade, mas como eu falei, eu tive problema de dor de cabeça por causa da anestesia, era uma dor de cabeça muito fora do normal, não é uma dor de cabeça normal, igual a gente sempre vê por aí, ou a gente já sentiu, é uma dor de cabeça totalmente diferente. E é isso, gente, mas graças a Deus, né, Alice, o irmãozinho nasceu, tá bem, né, e deu tudo certo, agora a gente já estamos em casa, ele já vai fazer um mês, né, passou tão rápido. Mas eu não poderia deixar de vir aqui contar pra vocês, né, que teve gente que eu tenho até no WhatsApp, no Instagram, que ficava mandando mensagem ali perguntando, já nasceu, quando que vai nascer, né, mas graças a Deus eu voltei, né, teve muita gente que pediu pra voltar, pra gravar os vídeos, mas é porque não tava dando, a rotina ainda tá bem bagunçada, né, porque a Alice, ela tá fazendo muito mais pirraça, muito mais desobediente pra poder chamar a atenção mais, porque ela tá com muito ciúme, né, principalmente do pai dela. E aí o neném também, né, tava tendo algumas crises de cólica. O leite que nós tava dando pra ele antes não tava dando certo pra ele, que era o Aptamil, e foi o mesmo que a Alice tomou. E aí ele tava tendo muitas cólicas, aí a gente trocou pelo NAN, que era o que ele tava tomando na maternidade. Graças a Deus agora deu certo, que lá na maternidade também não tava dando certo com ele o NAN. Mas graças a Deus deu tudo certo. E agora a gente vai voltar com tudo aí no canal. Vai sair o vídeo do tour pelo quarto dele, pode deixar que vai sair. Já tá tudo pronto. Já era pra ter gravado o vídeo, né? E eu até cheguei a gravar esse mês o vídeo de compras, mas eu perdi, gente. Eu não sei o que aconteceu, se eu gravei só um pedaço e não vi, né? Mas não tinha o vídeo todo, eu não teve como postar pra vocês. Mas é isso, gente. Voltei pro canal e estamos na ativa aí, agora com 2 bebês, né, Alice? Alice e o Anthony. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Joga beijo. Aê!